Olá, meu nome é Paulo Santana, também conhecido como PHLS. Eu sou Debian Developer e faço parte do time de tradução para o português do Brasil do projeto Debian. Eu vou fazer aqui um tutorial mostrando como você pode ajudar o time de tradução fazendo atualizações das traduções das páginas do site debian.org. Esse tutorial vai servir especialmente para ajudar o pessoal que quer contribuir durante o nosso sprint de tradução, que vai acontecer hoje, dia 28, e amanhã, dia 29 de maio. Esses 2 dias a gente divulgou que estamos fazendo o sprint, então a ideia é que quem quiser ajudar, seja agora nesses 2 dias ou no futuro, possa ler esse meu tutorial e entender melhor como funciona o processo de tradução. Bom, se você quer contribuir, a primeira coisa que você tem que fazer é visitar a página wiki.debian.org/Brasil/traduzir e dar uma olhada aqui e ler toda essa página para entender o processo. Aqui você vai ver que você pode contribuir atualizando as páginas web do site debian.org, os modelos debconf, as descrições de pacotes, o instalador do Debian e as páginas man. Nesse tutorial eu vou focar nas páginas web porque a gente decidiu que nesse sprint o nosso objetivo vai ser traduzir o máximo possível de páginas. Abrindo aqui, tem todo um tutorial de como você faz o processo de tradução das páginas do site. Se você abrir aqui o site debian.org, ele vai abrir, no meu caso aqui já abriu em português, porque o meu navegador está configurado para abrir as páginas do meu idioma preferencial, que é o português do Brasil. Então, se essa página já foi traduzida, ele vai abrir no idioma português, o que aconteceu aqui. Mas, se você visitar uma página, ela pode vir em português e com um aviso aqui em cima, ó, de que o documento original é mais novo que essa tradução. Se eu clicar no documento original, eu vou ver aqui a versão em inglês da página. Ou seja, essa página aqui em inglês, ela está mais atual do que a versão traduzida para português. Então o nosso objetivo aqui é a gente atualizar essas traduções para que a gente tenha o mínimo possível de páginas desatualizadas na versão em português. Mas como é que eu posso saber qual página que eu posso atualizar a tradução, né? Se a gente vier aqui voltar na wiki, na página inicial tem estatísticas das traduções. Vou abrir aqui no outra aba. E aqui embaixo tem estatística de traduções do website do Debian. Vou clicar e vai mostrar aqui as línguas, os idiomas para os quais o site do Debian já está sendo traduzido. Eu vou aqui em português, veja que tem português apenas, né? Não tem português de Portugal e do Brasil, não é separado, é uma coisa só. E clicando, eu vou ver aqui os números do site. Então a gente tem 1564 arquivos traduzidos, 1405 atualizados e 159 desatualizados, e ainda 8.799 arquivos não traduzidos. A primeira listagem aqui são das traduções desatualizadas, que é o que interessa para a gente agora. Então os arquivos são ordenados pela popularidade, ou seja, pelo número de visitas que ele recebe. O primeiro aqui é o security/index. Eu vou procurar aqui um arquivo pequeno, esse releases with index, para fazer a tradução dele. Veja que está em português, mas aqui em cima está a mensagem dizendo que ele está desatualizado. Bom, então eu quero traduzir esse arquivo aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é enviar um e-mail para a lista do time de tradução, avisando que eu quero traduzir aquele arquivo lá. Então, eu vou mandar um e-mail para debian-l10n-portuguese@listas.debian.org. E no assunto, eu vou usar o que a gente chama de pseudo URL, que é abre chaves, a sigla, fecha chaves. Então, essa sigla aqui quer dizer Intended to Translate. Então, eu tenho a intenção de traduzir um arquivo e vou seguir o padrão de como a gente faz no assunto. Então, eu quero traduzir um arquivo WML do www.debian.org.br, www.debian.org, obviamente não tem um BR, e vou pegar lá qual arquivo que é.
que é o releases /with/index.wml. Então eu vou avisar ao pessoal da lista, que está escrito na lista, que eu pretendo traduzir esse arquivo aqui, certo? Essa pseudo URL ela está definida aqui no site das páginas web, num tópico aqui de enviando as atualizações. Então aqui, ó, ele mostra como que é o modelo que você tem que seguir, o primeiro e-mail que você vai enviar, e aí o que vai acontecer após isso. Então eu vou falar: olá pessoal, vou atualizar a tradução desse arquivo. Abraço. Então eu estou avisando ao pessoal que ninguém mexa com esse arquivo, porque eu vou fazer a tradução dele. Obviamente eu já olhei lá no histórico da lista se ninguém tinha enviado esse mesmo arquivo antes. Já conferi lá e não tem, né? Não tem ninguém que tenha feito esse pedido de tradução. Se eu ainda quiser conferir, eu posso visitar aqui o site l10n.debian.org/coordination/brasilia/pt_br.by_status.html. Então essa página aqui, ele fica verificando nos arquivos da lista de discussão qual os e-mails que foram mandados. Então no momento tem 3 arquivos sendo traduzidos, um pelo Tiago Versosa, um pelo Tiago Peso e um pelo Kobe. E são esses arquivos aqui. Então quando eu mandar meu e-mail, daqui a algumas horas, aquele meu e-mail vai aparecer aqui como ITT. Então se você quiser conferir realmente se não tem ninguém traduzindo, você pode olhar por aqui. Poderia até dar uma busca, né, para garantir. Então vou procurar por releases/easy/index, colocar aqui embaixo. E realmente não tem, então não tem ninguém traduzindo, nem foi revisado, nada. Legal. Então vou enviar o arquivo. Vou enviar o e-mail, né? Pronto, então eu já avisei o pessoal que eu quero traduzir. Agora o que é que eu vou fazer? Os arquivos do site do Debian, eles estão guardados num repositório, numa instância Git do Debian chamada salsa.debian.org. Então aqui estão os arquivos do site em todas as línguas para os quais ele está traduzido. Então eu preciso clonar esse repositório. Os comandos que vão me ajudar a clonar esse repositório estão aqui na wiki do Debian. Então primeiro eu vou instalar os pacotes git gettext wml-tid. Eu já tinha feito essa instalação anteriormente, então não vou executar esse comando. Já vou partir aqui direto para o git clone, mas é importante que você faça essa instalação antes. Então vou começar a clonar o repositório. Ok, então se eu der uma ls, vou ver ali o webwml. Vou entrar nesse diretório e vou continuar seguindo as orientações do tutorial. Então o próximo passo é executar esse comando git config, porque o que eu quero é baixar apenas os arquivos da versão em inglês e da versão em português. Eu não quero baixar todo o site porque ele é bem grande. Então ele manda criar um arquivo, tá aqui, com esse conteúdo aqui, que basicamente está dizendo que eu quero os arquivos em português e em inglês. Salvei. E agora eu vou efetivamente baixar os arquivos. Legal. Então se eu der um ls, vou ver lá inglês e português. Português, né? Vamos limpar. Bom, eu costumo usar o gedit para fazer as traduções do site. Então eu vou lá primeiro abrir o arquivo em português. Então português releases with index.wml. Tá aqui a versão, o arquivo da versão em português. E vou abrir também o da versão em inglês para poder comparar. Então English releases with index. Tá aqui. Então eu vou
começar a fazer a comparação. Primeira coisa aqui, eu vou ver o título, né? Aqui em cima inglês, aqui embaixo português. Vou colocar um L minúsculo. E é importante que no arquivo em português tem esse número aqui, que esse número é o número do commit do arquivo em inglês, porque é esse número que o site vai se basear para saber se o arquivo traduzido está atualizado ou não. E onde que eu pego isso? Bom, eu vou lá no repositório, vou lá na versão em inglês, releases, with e index. Então tá aqui, ó, o número do commit aqui em cima. Então eu vou copiar e vou colar na versão em português, substituindo esse número aqui, né? Joia. Tá vendo que tá aqui batendo os números. O mantenedor da tradução é a pessoa que fez a tradução, e toda vez que o arquivo em inglês ele é atualizado, esse mantenedor recebe um e-mail avisando que há uma atualização. Como o Marcelo já está afastado do time de tradução, eu vou substituir pelo meu nome para que eu seja avisado se sair uma nova versão do arquivo em inglês e eu vou precisar fazer uma tradução. Joia. Bom, eu vou proceder aqui com a tradução. Eu vou pausar o vídeo, fazer a tradução e daqui a pouco eu volto já com os dados mais atualizados. Pronto, eu já fiz a verificação e atualização. Na verdade tinham bem poucas coisas para fazer, mas eu quero chamar a atenção para alguns detalhes aqui. É muito importante que você procure quebrar as linhas em 80 colunas. No meu caso o Gedit mostra aqui a diferença de 80 colunas com essa divisão da área branca e da área cinza. Então vocês podem ver que o arquivo em inglês ele mantém um tamanho máximo de cada frase para 80 colunas. Às vezes passa um pouco, não é nada crítico, mas sempre se procura manter 80 colunas. Então você tem que da mesma forma manter 80 colunas aqui na versão que você está traduzindo, na sua versão. Também você precisa seguir mais ou menos o tamanho das frases de acordo com o tamanho em inglês. Obviamente às vezes isso é mais complicado, porque pode ter mais ou menos palavras em português. Mas vejam que, por exemplo, as tags aqui da HTML estão no mesmo posicionamento. Aqui o P strong está aqui em cima, o barra strong barra P está aqui embaixo, aqui da mesma forma. Então veja que a gente tenta seguir essa formatação ao máximo com a versão original em inglês. É muito importante que você procure seguir isso e não saia escrevendo as frases do tamanho que você quer. Procure sempre quebrar em 80 colunas, mais ou menos do tamanho da versão em inglês. Isso é muito importante. O posicionamento das tags também são importantes, né? Você vê aqui, ó, tem 3 linhas, então aqui também tem 3 linhas. Aqui tem uma linha, aqui tem uma linha, tá vendo? Então é muito importante que você procure sempre seguir essa orientação. Tá? Se aqui no final pula uma linha, aqui também está uma linha, tá vendo? Ó, o que quer dizer? A versão em inglês pula 1, 2, 3 linhas. Na versão em português está pulando 1, 2, 3 linhas. Aqui não pula linha, o inglês não pula linha, o português não pula. Então procure seguir sempre essa orientação para facilitar a vida dos revisores, porque a comparação fica mais fácil assim. Joia, então eu salvei aqui a versão atualizada. Vou fechar inglês, vou fechar português. O próximo passo aqui então é criar um arquivo, como ele fala aqui, ó, atualizando a tradução, criar um arquivo com a minha versão atualizada. Antes disso eu preciso fazer um teste para ver se esse arquivo está ok, porque esse arquivo WML ele não é HTML. Então eu preciso fazer um teste para ver se ele vai gerar o arquivo do jeito certo. Então eu vou entrar em português, releases, with, dá um ls, "-l", tá lá o arquivo index que foi que eu editei agora. Então o que a Wiki recomenda que quando você está fazendo uma atualização é você gerar esse make aqui, fazer esse make para gerar um arquivo .pt.html. No caso é o index porque eu
editei um arquivo index. Ele vai gerar o HTML, está verificando se as tags estão fechadas, se está faltando alguma coisa, e vai fazer uns testezinhos. Legal, então aqui se eu der um ls-l, ele gerou aqui um index.pt.html, e o próximo comando é esse tid-e index.pt.html para ele fazer a verificação. E aqui, ó, nenhum aviso ou erro foi localizado, certo? Então beleza, o arquivo foi gerado corretamente. Ele até avisa que está faltando uns LIs aqui que são opcionais. Vamos dar uma olhada no que são esses LIs. Linha 73. Eu agora estou abrindo no VI, porque com o VI eu consigo ver melhor. Aqui, ó, aqui tá fechadas as tags, talvez tenha a tag LI que ele não tenha fechado em outras partes. Bom, como ele deixou passar, tá ok para mim. Joia. Então fiz os testes, agora eu vou gerar o patch que eu vou enviar para a lista. Então eu vou usar o git para gerar um arquivo patch. Eu vou gerar vou verificar o arquivo index e gerar um arquivo .patch. Feito. Se eu for lá no diretório, release o index, releases, certo, estou na versão em inglês aqui, né? Tem que voltar na versão em português. Releases, o easy está aqui. Se eu abrir com o editor, então você vê que eu atualizei bem pouca coisa, ó. O que eu fiz foi atualizar o número do commit e o maintainer. Aqui em verde é o que foi atualizado. Aqui eu inseri um detalhezinho que estava faltando. E aqui estava 7.0, eu deixei para 7. Aqui estava 8.0, eu deixei para 8, que é o que está na versão em inglês. Beleza. Então, arquivo patch gerado com sucesso. Vamos ver se o meu ITT já chegou, mas eu acredito que não. Ó, não chegou ainda o meu ITT. Então, mesmo que ele não tenha chegado, como eu fiz a tradução de um arquivo pequeno, eu já vou fazer o próximo passo, de acordo com as instruções aqui da Wiki, que é enviar um RFR, que é um Request for Review. Então eu vou pegar lá a mensagem que eu tinha enviado. Aqui chegou outra mensagem aqui, mas não é a minha. Então eu abri aqui na lista, chegou lá minha mensagem, foi enviada por mim para a lista com ITT. Eu vou responder essa mesma mensagem, eu não vou criar uma mensagem nova. Eu vou responder essa mesma mensagem, isso é importante. Responder para a lista. Eu vou trocar meu e-mail. E aqui, ó, eu vou apagar o RE e vou colocar RFR. Vejam que eu preciso começar com a pseudo URL. Eu apaguei aquele RE inicial e vou manter o mesmo assunto. E respondendo a minha própria mensagem. Eu não estou criando uma mensagem nova. Eu vou colocar: olá pessoal, segue em anexo o meu patch com a atualização da página. Abraço. Então eu estou pedindo para que alguém revise a atualização que eu fiz, porque é assim que a gente trabalha no Debian. Eu não poderia simplesmente subir o arquivo sem ninguém revisar. Então eu vou anexar aquele patch. Ele está lá no... Está no TMP. TMP, tradução, W, português, releases.
isso, easy, aqui ó, index.patch. Então, como eu falei antes, eu não posso simplesmente pegar o meu arquivo e mandar para o site. Eu tenho que mandar para a lista para que alguém revise essa tradução que eu fiz. É ideal que o revisor não olhe apenas as alterações, que ele pegue, ele faça o mesmo procedimento, ele aplique o meu patch e faça o mesmo procedimento que eu fiz, revisando toda a página, todo o arquivo. Porque pode ser que eu tenha pulado alguma coisa e esse revisor vai ver na hora que ele estiver olhando a minha atualização. Porque de repente eu pulei alguma frase que era para ser atualizada, não percebi. Então é muito importante que o revisor olhe todo o arquivo e revise todo o arquivo, não só a parte que eu alterei. Então eu vou mandar esse arquivo para a lista e a partir de agora a minha mensagem deixa de ser ITT e passa a ser RFR, que é um Request for Review. Bom, o que vai acontecer agora? Alguém vai revisar, o ideal que sejam pelo menos 2 pessoas, e vão me responder dizendo: Paulo, sua tradução está ok, ou Paulo, você precisa fazer tais correções. A gente pode ou não discutir essas correções. Por exemplo, digamos que a pessoa enviou alguma coisa que eu não concorde. Eu posso dizer: olha, eu acho que essa palavra aí não deveria ser traduzida. No nosso caso aqui, vamos pegar um exemplo concreto. Vou abrir o patch. No caso aqui, a versão anterior estava como 8.0. Pode ser que o revisor olhe e fale assim: Paulo, eu acho que você não devia mudar para 8, você devia deixar 8.0, que é melhor. Eu posso aceitar essa recomendação dele, ou posso discutir, falar: não, mas veja, o arquivo em inglês ele está como 8, então eu estou seguindo a versão em inglês. Então é possível a gente discutir, a gente chegar a uma conclusão sobre isso. Se de fato o certo for 8.0, eu vou lá, altero e envio um novo patch solicitando a nova revisão. Esse processo vai acontecer, como eu falei, o ideal é que tenham pelo menos 2 revisores, mas se nada for alterado, chega um momento que eu vou responder a minha mensagem RFR, quando não tiver mais nenhuma alteração, mudando para LCFC. LCFC é um last call for comments, ou seja, já foi revisado, já está tudo aparentemente ok, e eu estou perguntando se alguém tem mais algum comentário para fazer em cima dessa minha tradução. Eu vou esperar mais uns dias para ver se tem algum comentário, e se não tiver nenhum comentário, o pessoal que sobe o arquivo para o site vai mudar de LCFC para Done e vai enviar o arquivo para o site. Bom, no caso sou eu mesmo que envio, porque eu tenho o direito de escrita lá no repositório. Então tem mais umas 2 pessoas que podem fazer esse trabalho também. Mas desses dias que tem feito bastante esse subido o arquivo para o site sou eu mesmo. E daí eu vou enviar uma resposta como Done. E daí está finalizado o processo. E depois de algumas horas de enviado o arquivo para o site, essa mensagem aqui vai sumir, porque o arquivo vai estar atualizado. Certo? Então esse é o trabalho básico de revisão, que consiste em enviar mensagens para a lista e efetivamente fazer a tradução. Observe que é extremamente importante seguir aquelas orientações que eu falei, de não passar de 80 colunas. Você vê que essa linha aqui até passou de 80 colunas, mas é porque ela é uma linha especial que é referente ao cabeçalho do arquivo. Mas seguir sempre uma orientação é ideal. Qualquer dúvida é só perguntar na lista, no canal do IRC ou no Telegram. A gente tem essas várias formas de contato. Deixa eu abrir aqui a página do Sprint. Aqui em wiki.dev.org/sprints a gente tem os detalhes sobre a sprint de hoje e amanhã. Então aqui a gente tem uma lista de discussão que você pode mandar por e-mail. Tem um canal no IRC, se você preferir usar IRC, e tem um grupo no Telegram, se você preferir perguntar no Telegram. Qualquer dúvida, pergunte. É melhor perguntar antes do que fazer alguma coisa que você vai ter que refazer depois. Tá ok? Espero a ajuda de todos. Valeu, obrigado.